paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal Ministério Palavra Viva. Nesse vídeo de hoje estaremos falando a respeito da ressurreição. Eu estava conversando com o irmão durante o dia de hoje, a respeito da ressurreição, e esse irmão estava conversando, me expondo a dificuldade que ele tem em interpretar a ressurreição, tanto a do justo como a do ímpio, em momentos distintos. Porque quando ele vai para alguns textos onde se trata da ressurreição, tanto da ressurreição da vida como para a ressurreição da condenação, ambas promessas, ambas profecias estão agrupadas dentro do mesmo bloco, dentro do mesmo versículo. E se nós pegarmos esses versículos isoladamente, nós chegaremos a essa conclusão também de que tanto a ressurreição dos ímpios como a ressurreição dos justos, ambas hão de acontecer no mesmo momento. Não haverá um período, um intervalo entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Se nós interpretarmos esse texto isoladamente, mas se nós pegarmos outras passagens bíblicas que também ensinam a respeito da ressurreição dos justos e dos ímpios e colocá-las ao lado uma outra, nós chegaremos à conclusão de que essas ressurreições, tanto a do justo quanto a do ímpio, não podem acontecer no mesmo momento, pois fazendo uma exegese fiel ao texto, uma interpretação fiel às leis das hermenêuticas, nós chegaremos à conclusão que não há como nós interpretarmos que ambos eventos acontecerão no mesmo momento. Se eu não me engano, a primeira vez em que essa promessa da ressurreição dos justos e dos ímpios ocorre na Bíblia está no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2. Nesse versículo nós vamos ver as duas promessas, a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos, dentro do mesmo versículo. Só para contextualizar os irmãos um pouco com o texto de Daniel que nós vamos ler, neste capítulo 12 nós temos uma sequência de profecias, né? Quer dizer, nós temos o fim, o encerramento de uma sequência de profecias que foi dada ao profeta. No capítulo 10, o profeta tem uma visão de um anjo e esse anjo começa a entregar profecias a Daniel. No capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12. Tudo está dado em ordem cronológica. Então, quando ele chega no capítulo 12, ele recebe a promessa da ressurreição, tanto para os justos quanto para os ímpios. E diz assim o texto: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Ponto. Então, aqui o texto está dizendo que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Então, a Bíblia diz de maneira clara que muitos ressuscitarão para a vida eterna. E o texto vai dizer o seguinte: e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a Bíblia está dizendo que no fim daqueles tempos, que no versículo 1 diz, tempos trabalhosos, tempos difíceis, que nunca houve desde que existe nação que há de sobrevir sobre a terra, no fim daqueles tempos acontecerá essa ressurreição, essas duas ressurreições, né? Há duas promessas distintas, duas coisas distintas. Uma é a ressurreição para a vida, outra a ressurreição para o desprezo e condenação eterna. A Bíblia diz aqui na minha tradução, vergonha e desprezo eterno. Então, há duas verdades claras aqui no texto, que nós teremos duas ressurreições, uma para a vida e outra para o desprezo, para a vergonha, e que ambas serão eternas. A Bíblia faz um contraste, o texto que nós lemos faz um contraste entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Uma será para a vida, outra será para a vergonha, para o desprezo, mas ambas serão eternas. Então, como o texto faz um contraste entre uma e outra, o texto não me permite dizer que uma
a ressurreição dos salvos, dos justos, será para toda a eternidade, e aqui dos ímpios será por um momento, que eles serão destruídos depois de ressuscitarem. Porque o próprio texto faz um contraste entre uma e outra. Se nós interpretarmos que a ressurreição dos ímpios não será para o desprezo eterno, nós não podemos afirmar com a mesma autoridade bíblica, embasada nesse texto, que a ressurreição dos justos será para a vida eterna. Porque aqui nós temos as mesmas palavras para descrever eventos distintos. Então, se a ressurreição dos justos é para a vida eterna, a ressurreição dos ímpios também será para o desprezo, para a condenação eterna. Então, quando nós pegamos esse texto isoladamente, nós vamos entender que ambas ressurreições tomarão lugar no mesmo momento. Só que como toda doutrina bíblica, ela tem um ponto de começo e ela vai se desenvolvendo no decorrer da história do texto bíblico até chegar ao seu fim. Nós não podemos construir uma teologia, uma doutrina em cima de um texto isolado. Todas as profecias, todas as doutrinas, toda doutrina ela começa como um embrião e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo até chegar o momento em que ela morre, em que ela termina. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pegar todas as passagens bíblicas que tratam desse assunto e analisá-las, e harmonizá-las, fazermos a exegese do texto isoladamente, mas termos em mente que uma doutrina, um texto bíblico não pode contradizer o outro texto, pois nós sabemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. As doutrinas, por exemplo, uma passagem que está aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 2, ela não pode contradizer outra passagem bíblica. Se ela contradiz, há um erro, não no texto bíblico, mas sim na minha exegese e na minha teologia. Então, as passagens bíblicas, as doutrinas bíblicas, elas precisam harmonizá-las, precisam ser harmonizadas umas com as outras. E quando nós vamos no estudo da profecia, irmãos, deixa eu esclarecer algo antes de nós passarmos para outra passagem. No estudo da profecia bíblica, é muito comum nós encontrarmos com passagens assim, que, quando lido, nos dá a entender de um só mesmo evento. Mas, quando chega o momento do cumprimento daquela profecia, nós vemos que há um intervalo entre essa profecia, entre o cumprimento, há um cumprimento parcial, às vezes há um cumprimento plenário, né? Um cumprimento parcial e um outro completo, um cumprimento final, na verdade, né? E também há eventos que estão juntos na mesma profecia, dentro do mesmo contexto, mas que tratam de eventos distintos. O que é isso? Há textos na Bíblia, no Antigo Testamento, em que são profecias messiânicas e que parecem tratar do mesmo evento. Mas hoje nós sabemos de maneira clara e sem dúvida de que se tratam de duas vindas do Senhor Jesus Cristo. Mas há momentos que o pessoal do Antigo Testamento, que ainda não tinha o Novo Testamento e que viveu antes do período do Senhor Jesus Cristo, quando eles se deparavam com essas profecias que estavam mescladas, eles tinham essa dificuldade de interpretação. Por quê? Porque aparentemente apontavam para o mesmo evento. É como se uma pessoa contemplasse a paisagem de uma montanha, onde ele vê o cume da montanha e bem ao lado está um outro cume da montanha, está o pico ali, a parte mais alta da montanha. Então, você vendo de longe, você vê como uma só montanha, mas você, quando se aproxima, você pode ver que há um vale entre uma montanha, entre um cume e outro, e que na verdade não é uma só montanha. É como se você estivesse vendo uma só de longe, mas quando você chega perto, se aproxima, você vê que se trata de duas montanhas. Mas como você está tão distante daquela paisagem que você está contemplando, você entende como uma figura só.
Então, assim são as profecias do Antigo Testamento. Elas têm essa característica, elas estão mescladas. Isso é característica das profecias bíblicas. Vou dar um exemplo para os irmãos. Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Esse é só um exemplo, tem inúmeros exemplos, tá, irmãos? Onde isso acontece. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ok. Aqui nós temos uma profecia que diz que aquele que é chamado de justo e salvador entraria em Jerusalém montado num jumento. Nós sabemos que essa profecia se cumpriu no momento da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela já teve o seu cumprimento. Isso se cumpriu no momento da entrada triunfal, onde Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, montado sobre o jumento. Agora no versículo 10, no versículo que segue a narração, diz o seguinte: E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então observe que logo após uma profecia relacionada à primeira vinda, nós temos uma outra profecia relacionada à segunda vinda, onde diz que o seu domínio, se tratando do reino messiânico, se estenderia de mar a mar. Então, para aquele povo, para aquele povo que veio naquele tempo, do profeta Zacarias, Ageu, Malaquias, todos eles foram contemporâneos, para aqueles povos, citando só um exemplo, há inúmeros outros exemplos onde nós temos essa mescla de profecias, de eventos distintos, mesclados dentro de um só contexto, dentro de um só texto. Então, para aquele povo, talvez eles tinham essa dificuldade de interpretar e eles poderiam enxergar esses dois eventos cumprindo-se em uma só vinda do Messias ou em um só momento. Então, como esse exemplo, nós temos inúmeros, como eu mencionei em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Mas hoje, pelo fato de a primeira parte da profecia, o versículo 9 de Zacarias 9, já ter se cumprido, onde Cristo veio e entrou num jumento na cidade de Jerusalém, mas o seu domínio, o seu reino não foi estabelecido aqui na terra, nós entendemos que ele, no momento da sua segunda vinda, ele há de vir para dar cumprimento ao restante dessa profecia. Então nós sabemos que entre o versículo 9, que diz que ele entraria no jumento e pregaria paz aos gentios, aquela coisa toda, e que a parte B do versículo 10, que diz que o seu domínio se estenderia de mar a mar, nós sabemos que há um intervalo enorme, que é onde se encaixa a dispensação da igreja. Então nós sabemos hoje, porque o Messias já veio e cumpriu partes dessa profecia, e outra parte nós sabemos que ele há de cumprir quando ele voltar. Então, quando nós agora, sabendo que a profecia, muitas das vezes elas estão mescladas, elas tratam de eventos distintos que ocorrerão em momentos distintos, fica fácil nós entendermos estas passagens, como no caso de Daniel, que quando interpretado isoladamente, nós podemos até chegar a essa conclusão de que haverá essa ressurreição, mas ambas ocorrerão no mesmo momento. Essa é uma teologia ensinada por muitas pessoas, principalmente de linha reformada. Então, quando nós vamos para outro texto, que está no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28 e 29, nós temos mais uma profecia dentro do Evangelho de João que trata deste assunto. Diz assim: não vos maravilheis, João 5, versículo 28, Evangelho de João. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então Jesus está fazendo uma afirmação aqui, né? Que vai chegar um tempo em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz.
Aí no versículo 29 ele vai dizer o seguinte: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então nós temos mais uma vez ambas as ressurreições em outra passagem bíblica, né? A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Duas ressurreições distintas. Agora, quando nós, mais uma vez, se nós pegarmos esse texto isoladamente, nós vamos entender que essas duas ressurreições hão de acontecer no mesmo momento. Mas, como eu disse, nós não podemos construir uma teologia, uma doutrina em cima de um texto isoladamente, porque, volto a repetir, toda doutrina ela tem o seu princípio, ela começa de uma forma embrionária e ela vai se desenvolvendo no decorrer da narração do texto, no decorrer da Bíblia, no decorrer de todo o contexto mais amplo que ela está inserido. Então nós devemos interpretá-la à luz do capítulo, à luz do livro que ela se encontra e à luz do contexto mais amplo, que é o contexto de toda a Bíblia. Nós devemos pegar todas essas passagens e colocá-las ao lado. Nós devemos como peças de quebra-cabeça, para que nós possamos, quando juntarmos todas essas peças, termos a imagem total, a imagem plenária do que se trata, do que a Bíblia diz a respeito dessa doutrina. Então, quando nós vamos para o texto de Apocalipse, nós temos uma outra passagem, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, nós temos uma outra passagem que vai tratar a respeito dessas duas ressurreições. Apocalipse 20, versículo 4, diz o seguinte: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma passagem que diz que o próprio apóstolo João vê as almas daqueles que foram decolados por causa da palavra de Deus, do testemunho, enfim. E a Bíblia diz que eles viveram, e mais do que a Bíblia diz, que eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui nós temos uma ressurreição, que é a ressurreição para a vida. E diz o texto no versículo 5, mas os outros não reviveram. Os outros quem? Os mortos. Não reviveram. Até quando? Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, a Bíblia diz, ainda diz o seguinte: sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a Bíblia faz essa distinção entre a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. E ela a classifica como primeira ressurreição e segunda ressurreição, ou última ressurreição. Então a Bíblia diz que a bem-aventurança consiste na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então todos os santos, todos os justos, todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, hão de fazer parte dessa primeira ressurreição. Agora os ímpios, os condenados, eles não terão parte nessa ressurreição. Mas o texto diz claramente que entre esta primeira ressurreição, que é para a vida, e a outra ressurreição, que é para a morte, para o desprezo, há um período de 1000 anos, há um intervalo de 1000 anos. Muitos reformados, para negar a realidade do milênio que acontecerá literalmente na terra, onde o próprio Messias reinará em Jerusalém no trono de Davi, literalmente, para negar essa doutrina do milênio, eles espiritualizam a primeira ressurreição
e tem a segunda ressurreição como uma ressurreição literal de corpos, coisa completamente contrária às leis da hermenêutica. Por quê? Porque a mesma palavra que nós temos aqui no original grego, na primeira ressurreição, é a mesma que ocorre quando se trata da segunda ressurreição. Então nós não podemos entender, interpretar uma como espiritual e a outra como literal. Ou são ambas espirituais ou são ambas literais. E a Bíblia diz de maneira muito clara que entre uma e outra haverá esse intervalo de 1000 anos. Então, como que nós fazemos? Há o texto de Daniel 12:2, que diz que haverá a condenação para a vida eterna, a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o desprezo e a vergonha eterna. Há o texto de João que diz que haverá também a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para o desprezo eterno. Mas, quando interpretadas isoladamente, nós temos a ideia de que essas duas ressurreições acontecerão no mesmo momento. Mas, quando nós vemos para o livro de Apocalipse, nós vemos que há um intervalo de 1000 anos entre uma e outra. Como nós podemos harmonizar essas passagens? Porque nós não podemos... elas são contraditórias, aparentemente. Porque se você interpretar Daniel 12:2 isoladamente e João 5:28 e 29 isoladamente, você vai chegar a essa conclusão. Mas quando você chegar aqui no texto de Apocalipse, você vai haver uma contradição. E a contradição não está no texto, na doutrina bíblica. A contradição está na exegese do intérprete. Porque as escrituras não falham. As escrituras se explicam a si mesmas. A mesma passagem que foi citada lá em João capítulo 5, versículo 29, foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo estava recitando Daniel 12:2. E aqui, quem diz esta palavra, esta profecia de Apocalipse 20, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós virmos aqui para Apocalipse capítulo 1, aqui na minha Bíblia está assim, ó. Apocalipse de São João o Teólogo. Esse título do livro ele não é inspirado, viu, irmãos? Não é inspirado. Algumas Bíblias contêm o que eles chamam de epígrafe, que é aquele título que está em cima do capítulo. Também não é inspirado. Inspirado é o texto bíblico. Você entendendo? Então, só o título desse livro aqui, Apocalipse de João o Teólogo, está errado. Está errado. Por que está errado? Porque quando nós vamos para o texto bíblico, que é inspirado, o que diz? Revelação de Jesus Cristo. Então o Apocalipse não é do apóstolo João, do São João o Teólogo, como o título aqui se refere. O Apocalipse não é de João, o Apocalipse é de Jesus Cristo. Então, o mesmo Jesus que disse aquela palavra lá em João 5, 28 e 29, é o mesmo Jesus que deu essa revelação aqui em Apocalipse 20. Então, eu não creio que Jesus tem problema de amnésia, que Jesus esqueceu o que ele disse lá em João, e aqui ele diz algo contraditório à sua fala, à sua profecia de João, capítulo 5. Eu creio que essas passagens elas precisam ser harmonizadas e entendidas num contexto mais amplo. Amém, irmãos? Assim como todas as demais doutrinas, quando nós pegamos duas passagens em dois livros diferentes, em dois capítulos diferentes, que aparentemente contradizem si mesmas, elas precisam ser analisadas dentro de um contexto mais amplo, que é um contexto de toda a doutrina, de toda a Bíblia. Amém? Então, as escrituras não falham. Às vezes os intérpretes ficam limitados a só uma interpretação isolada de textos e às vezes acabam chegando nessas conclusões errôneas. Amém, irmãos? Fiquem na paz, Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.